Olá pessoal, tudo bem? No assunto de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre terceirização de mão de obra. Ou o mais comum e dúvida de muitos empresários é como se provar vínculo empregatício. Mas antes de mais nada, deixe um like e inscreva em nosso canal. Pessoal, quando a gente fala um pouquinho sobre terceirização de mão de obra, tem até mesmo uma fundamentação legal hoje aprovada, depois da nossa mudança da 13467, que teve a nossa reforma trabalhista com essa lei, e a gente bateu bem no ponto, no caso da terceirização da mão de obra, inclusive de alguns tipos de contratos. Temos contrato intermitente, que foi um assunto novo, que foi promovido através da Lei 13467, mas também existe muito processo de terceirização da mão de obra. E uma das dúvidas, uma das preocupações muito desse empresário que detém esse tipo de atividade é como que se prova esse vínculo empregatício. Então a gente vai abordar nesse vídeo principalmente esse tipo de assunto, como se comprova, quais são os riscos que o empresário tem a partir do momento que ele terceiriza uma mão de obra, o que ele deve levar em consideração para que esse empresário, para que esse profissional que ele contratou, ele não sofra nenhum risco de vínculo empregatício futuro que ele queira depois que receber uma ação trabalhista. Então, para isso, nós temos que entender que nessa atividade depende 4 regras específicas que não pode existir. Primeiro é o caso da subordinação. Então, se essa atividade que você está terceirizando, ela vai ter uma subordinação, esse é o primeiro ponto. Segundo seria a onerosidade, que seria que ela vai receber por esse tipo de atividade, como que ela vai ser intercalada? Se vai ser através de um contrato, se vai receber semanalmente, como que é esse tipo de onerosidade por essa atividade terceira? Terceiro passo é a continuidade. Quais são os períodos que esse profissional vai executar essa atividade para você? Se é contínuo, se é de segunda a sexta, como que é feito esse tipo de prestação de serviço? E por fim, quarto, é a pessoalidade. Ou seja, nesse fator, nesse caso, a pessoalidade é o quê? Se esse profissional ele vai receber ordens, se ele vai estar subordinado, pegando esse primeiro link, se ele vai estar subordinado a quem, se ele vai ter hora para cumprir, se ele vai ter controle de ponto ou não, se ele tiver que se ausentar por alguma finalidade, ele tem que apresentar alguma justificativa. Ou seja, todos esses são critérios que você consegue compreender e entender que vai existir uma pessoalidade nessa atividade. Tendo todo algum desses requisitos, ou até mesmo não precisa nem ter todos os requisitos, mas tendo algum desses requisitos, é muito fácil você comprovar, no caso, o vínculo empregatício. Então temos que ter atenção nesses itens que eu mencionei agora nesse vídeo para vocês, a qual ele não possa estar representando essa atividade. Vamos dar um exemplo de uma terceirização saudável, sem risco, quando você, no caso de um setor, você terceiriza esse setor como um todo. Por exemplo, de uma empresa, você terceiriza o setor de TI, a parte tecnológica da empresa, a parte de informação da empresa, você terceiriza ela por completo. Isso é uma situação. Outra situação é que esse profissional que vai executar essa atividade, ele não tenha uma continuidade na execução dessa atividade. Ou seja, você contratou uma empresa, a qual tem várias pessoas que vai prestar esse serviço nesse segmento, nesse determinado setor. Isso também quebra totalmente o vínculo. Contrato de terceirização entre as partes, isso é importantíssimo, imprescindível você ter, e cláusulas específicas. Esse contrato ele serve para especificar que a atividade está sendo terceirizada, como está sendo terceirizada, se existe ou não algum risco de pessoalidade ou não nessa operação. Ok? Fábio, mas eu preciso terceirizar um setor, ou eu tenho uma determinada área dentro da minha empresa que eu preciso de um profissional, mas ele não é contínuo. Mas eu preciso de um profissional que consiga, eu atendo o requisito de subordinação, de onerosidade e tudo mais, só que ele não é contínuo, não é todos os dias que eu vou precisar desse profissional, ou é até determinados meses. Então nós temos hoje, na lei, na própria 13467, que ela especificou o contrato intermitente, que é um tipo de um contrato específico que ele não tem, ou seja, você não contrata o profissional por tempo determinado no contrato, ele é por prazo.
Então você tem aquela sazonalidade, às vezes o profissional vai trabalhar 1, 2 vezes por semana, ou às vezes trabalhar apenas um mês específico, depois fica 2 meses sem vínculo com a empresa, retorna no 3º mês, enfim. Você pode explorar o contrato intermitente, contrato por tempo de serviço, entendeu? O contrato por experiência dos 90 dias. Temos como explorar também o próprio RPA, que é o registro de autônomo. A única coisa que o RPA você detém, então, da retenção dos impostos para ofertar o pagamento ao teu profissional, ao esse profissional autônomo. Então, tem que especificar primeiro, para não correr o risco de você ter vínculo empregatício e sofrer uma ação trabalhista, que setor você quer desenvolver para essa atividade. Tem que saber qual é o setor que você quer terceirizar e quando a gente fala de terceirização, você tem que ter em mente que não é um profissional que você está contratando. É uma empresa que vai prestar o serviço para preencher aquela lacuna que a sua empresa necessita naquele exato momento. Então, essa lacuna, esse espaço que você precisa que seja preenchido, primeiro você tem que entender que não terá um profissional lá dentro, terá um terceiro, e terceiro tem as suas cláusulas. Ele não pode ter continuidade, não pode ter pessoalidade, não pode ter supervisão, entendeu? Você não pode ter o controle efetivo daquele profissional naquela determinada função. Isso, o profissional, ele tem que estar, o empresário que ele for utilizar dessa ferramenta de terceirização, ele tem que estar extremamente ciente para poder efetivar. Porque às vezes, pessoal, querendo economizar, o barato sai caro. Então, nem sempre você querer economizar numa folha de pagamento para poder, no futuro, colher frutos sobre isso, às vezes, quebrando esse tipo de especificação na sua administração, você pode também interromper uma gestão mais significativa no determinado local que você quer especificar esse tipo de trabalho, perdendo a qualidade dele. Lembrando, nem sempre o barato estimula a qualidade do serviço. Legal, pessoal? Valeu pela dica? Então, eu vou depois gravar um próximo vídeo falando sobre contrato intermitente, que eu vejo que tem bastante dúvida, como que funciona. Então, eu vou separar depois um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre contrato intermitente. Legal, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Uma ótima semana, ótimos negócios!